Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Endrick porque começa a crescer os rumores de um possível empréstimo nesta temporada porque a situação para ele não está nada legal, né? Se ele já não tinha muito tempo com o Carlo Ancelotti, essa situação parece que não vai evoluir com o Xabi Alonso, até porque surgiu um jovem talento espanhol que está marcando gols adoidado, que é o Gonçalo Garcia, e ele ganhou muito tempo de jogo nesse campeonato, né? Na ausência do Mbappé, muita gente pensava, o Endrick vai ganhar tempo. Não foi o caso. Ele até joga alguns minutos, mas muito pouco, e a verdade é que é um investimento muito pesado do Real Madrid que está sendo muito pouco utilizado, e o empréstimo é um caminho natural e bom. Eu não acho ruim ser emprestado, eu não vejo como uma coisa ruim para um atleta da idade do Endrick jogar, seja que for lá no segundo escalão da Espanha. Imagina ele indo para o Real Betis, acho que vai ser ótimo para ele. Inclusive, se eu pudesse escolher um time para ele na Espanha para jogar, o Betis seria a melhor escolha porque é uma equipe ainda competitiva, onde ele seria o titular e estaria ali sob o comando de um técnico excepcional que é o Manuel Pellegrini. Pelo menos eu imagino que ele continue lá no Betis porque o trabalho é muito bom. Agora, isso vai acontecer, a gente não sabe, mas tudo indica que ele vai para o empréstimo. Eu acho que é bom, porque muita gente fica criticando, por exemplo, o Estevão por ir para o Chelsea, por exemplo, né? Porque poderia ir para o Barcelona, para o Real Madrid. Assim, eu não entendo porque o pessoal fica falando do Barcelona. O Barcelona tá sem dinheiro para gastar. Tudo indica que assim, a situação financeira ainda não evoluiu muito. Eles vão ter que ir para a próxima temporada com a base do elenco atual. As alavancas ferraram muito financeiramente o clube. E assim, a gente tem essa questão do Barcelona tá sem dinheiro. E por que seria o melhor destino para ele? Qual seria a concorrência do Estevão lá? Lamine Yamal, porque ele que é o ponta pelo lado direito, assim como o Estevão também é um ponta pelo lado direito. Tá, mas ele pode jogar como 10. É o Rafinha. E esses times sempre vão privilegiar o cara que está mais pronto para jogar. E o Estevão precisa jogar. Agora, ele indo para o Real Madrid, ele poderia até jogar de ponta direita, porque o Real Madrid está faltando isso. Mas o Xabi Alonso vai jogar o quê? Num 3-5-2 é o que tudo indica. Às vezes vai ir para um 4-3-3, mas num 3-5-2 ele coloca quem? Vini e Mbappé. E aí o 10 é o Jude Bellingham, entende? Você não tem espaço, o cara vai ser reserva, né? Ele não vai dar esse espaço para o jovem talento, a não ser que ele já esteja pronto para produzir como um titular. No Chelsea ele vai concorrer contra quem? Pedro Neto, no momento Noni Madueke, mas assim, na próxima temporada, com a venda do Madueke, assim, nessa temporada, melhor dizendo, né? Com a venda do Madueke, né? E você tem Pedro Neto e Estevão como as opções pela ponta direita. E aí aquele negócio, ó, o Palmer pode ir para a ponta direita, aí o Estevão pode ir para 10. Então, existe um mundo que você vê o Estevão ganhando um tempo de jogo significativo no Chelsea. Então, assim, o Chelsea vai dar ao Estevão mais tempo de jogo do que daria Barcelona, do que daria o Bayern, do que o Bayern estaria disputando com o Olysée. Então, assim, você tem mais tempo e mais possibilidade até dele vencer a concorrência. Então, e para o Chelsea foi mais inteligente. Ele vai ter mais espaço. Eu não estou falando que o Endrick foi estúpido de ir para o Real Madrid. Estou querendo dizer, não há garantia nenhuma de você ir para um time muito forte, por mais organizado que ele possa ser, e achar que o negócio vai ser um mar de rosas. Primeiro que você vai ter que ganhar de uma concorrência muito dura, e é um time que, assim, ele está, obviamente, investindo pesado em você, mas ele tem alternativas. Ele não vai chorar se você não der certo, porque ele tem condições de ir atrás de um cara mais pronto. Então, assim, é isso que o Real Madrid faz. O Real Madrid não se incomodou de ir atrás do Mbappé, tendo o Endrick no elenco como grande potencial. E agora tem o Gonçalo Garcia. Então, assim, surgiu alguém da base que está jogando muito bem. Então, o fato é, o Endrick, ele não escolheu errado ir pro Real Madrid, porque é uma chance que, é aquele negócio, tem 3 que não passam 2 vezes na vida. Mas era um risco também. Esse risco existe, e esse é um risco que existe até para qualquer time grande, entende? A questão é, times grandes, eles não são os melhores lugares para um atleta evoluir pelo aspecto de que eles sempre vão buscar resultados e nunca vão focar no desenvolvimento do atleta. Por exemplo, ser emprestado para o Estrasburgo, como aconteceu para alguns talentos do Chelsea, é visto como se fosse uma coisa terrível. Mas, por exemplo, o Andrei evoluiu tanto nesse passagem pelo Estrasburgo e hoje é um jogador muito pronto para a Premier League. Se vai ser um jogador muito utilizado no Chelsea ou não, a gente não sabe. Mas assim, ele é um jogador de nível europeu agora garantido para muitas outras equipes, e não necessariamente médio escalão inglês. Ele tem valor de mercado até para clubes do Big Six, tem muito time de olho nele. Então assim, ele tem uma concorrência dura lá, mas é um jogador que quando entrou a gente viu o impacto que teve. Isso só foi possível por quê? Porque ele jogou muito tempo no Estrasburgo, ele pôde desenvolver. Para desenvolver tem que jogar, não adianta só treinar. Entende? Treinar é ótimo, você pode evoluir muito aspecto do jogo, etc. Mas você tem que jogar. A experiência que você tem dentro de campo, a vivência que você tem lá dentro dos gramados, ela é muito importante. Então você não pode descartar isso de
é uma maneira assim, só porque tá no Real Madrid, pronto. Não, o cara tem que jogar, desenvolver. Esse é o mal que passa o Vitor Roque, que lá no Barcelona teve que concorrer com o Robert Lewandowski, nunca ia ser titular. E aí a gente tem o Endrick concorrendo com gente de um calibre muito mais alto, né? Antes do Mbappé chegar, era um esquema com 2 atacantes avançados, era Vinícius Júnior e Rodrigo. Ele não ia ser titular. E agora, mesmo que muda para 3, ganha uma opção no ataque, vem o Mbappé, não vai ser titular. E agora tem um jovem talento que o Xabi Alonso confia mais. Então, é a vida dura de um atleta, não é fácil. Para mim, o empréstimo seria ótimo. O Endrick no Betis seria fantástico. Eu não acho que seria, para mim, recusar o empréstimo seria a coisa mais estúpida que existe. Vou lutar pelo meu lugar no Real Madrid. Você tem que lutar pelo tempo de jogo, você tem que lutar para se desenvolver, crescer. Porque assim, os títulos vão vir quando você estiver pronto. Talvez não no Real Madrid, outra equipe, porque isso pode acontecer. Então, para mim, assim, deveria ser o Endrick procurar hoje tempo de jogo para se desenvolver. Porque assim, no Real Madrid me parece que não vai ser o destino, que o lugar onde ele vai crescer como atleta e se tornar o centroavante pronto que a seleção precisa e que ele pode se tornar. Porque hoje a concorrência é dura e, ao meu ver, o Real Madrid está tendo agora uma nova estrela para ocupar o protagonismo que antes era pensado para ele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.